Conhece esse projeto que chama Interrupções, daqui a 8 anos, que nós completamos esse ano. Então, assim, eu marco o meu desejo dessa transmissão da psicanálise com a arte, com a literatura, que é uma paixão minha, e eu venho sustentando esse desejo. Hoje eu estou trazendo Marguerite Duras. Gente, a gente pronuncia o S, porque o S em francês você não pronuncia, mas o nome dela, porque fica bem confuso, isso chegou a Beth. O nome dela é Marguerite Duras. E por que eu estou trazendo ela na abertura dessa jornada? Porque ela converge com o que Freud já dizia, que o artista, o escritor, precede o psicanalista, sabe? E o Lacan fez uma releitura do Freud, Jacques Lacan, para quem não conhece, é um psicanalista francês, que presta uma homenagem a Marguerite, isso em 64, quando ela escreve O Arrebatamento de Laure von Stein. E o arrebatamento é uma palavra em francês que chama ravissement, né? Em que, assim, você pode traduzir por arrebatamento, deslumbramento, encantamento, sequestrado de si mesmo, também eu gosto muito dessa tradução, despersonalização, tudo está nessa palavra ravissement, que é quase que assim, uma epifania, né? O próprio título do livro já traz essa revelação do que é o livro. Né? E ele fez muito sucesso na época, foi um best-seller em 64, e o Lacan ele presta sua homenagem em 64, dizendo o seguinte, que o que ele ensinava nos seminários, teoricamente, sem a presença de Marguerite, ela escrevia nos livros dela. Ela colocava na prática da letra, do inconsciente dela, ali, né, na escrita, essa escrita que vai além do feminino. Né? Transcende. E na psicanálise, o Freud já colocava o feminino, né, como continente negro. Ele aponta para os poetas, né, a obra dele, ele vai levando, vai dizer assim, olha, gente, afinal de contas, o que quer uma mulher? Eu vou deixar para os poetas, quem sabe, para as próprias psicanalistas também poderem falar desse lugar. Né? Então, assim, e aí o Lacan, quando ele faz essa pergunta para a Marguerite, ela não responde, ela não tem resposta, sabe? É muito interessante isso, porque depois ela vai escrever um livro que chama Escrever, que ela responde, e eu faço uma leitura também no romance O Amante, que é autobiográfico. Ela escreve depois de 20 anos, certo? Isso em 84. A mãe precisa morrer para ela poder escrever esse livro, porque ela ali vai confessar algo, né, que ela não poderia, que ela passou a vida toda mentira, dizendo para a mãe que ela não transou com o chinês, sabe? Mas antes de entrar no Amante, eu vou falar da Laure von Stein, essa personagem, né, que o Lacan prestou essa homenagem, que é o seguinte, ela inclusive, ela escutou, essa história é uma história verídica, sabe? Ela escutou no hospital psiquiátrico, essa moça, né, ela se baseou no dado verídico, e aí se inspirou e escreveu esse romance. Ela está ali noiva, num baile, dançando, muito feliz com seu noivo. De repente, abre a porta e há dentro uma mulher, que ela presta, através do olhar, ela repara essa mulher, que se apaixona pelo noivo dela, e ele tem essa reciprocidade aí também, quer dizer, os dois, né, se apaixonam naquele instante, e ela cai da cena, desfalecida, estilhaçada como mulher, né, como nada, né? Com o corpo que cai naquele vazio absurdo, sem palavras, e ela então fica 10 anos sem dizer uma palavra do acontecimento desse pai, dessa perda do amor. E aí vocês vejam o seguinte, a minha intenção hoje aqui é poder falar um pouco dessa homenagem que o Lacan fez. Afinal de contas, o que é isso, então? Né? Por que o psicanalista teoriza algo que os escritores estão à frente e o que o Lacan estava falando? Então eu vou trazer um recorte desse livro, que é o seguinte, ela vai dizer, assim, com todas as letras, que ali faltou palavras, que ela foi uma palavra buraco, deixa eu só ler, porque é muito interessante esse recorte. Qual é o livro do Diamante? Não, esse é o Laure von Stein, é um deslumbramento, que pode ser arrebatamento, pode ser sequestrada de si mesmo.
Quer dizer, nessa cena, quando ela despenca o Marli, é como se ela tivesse sequestrada dela própria. Né? É isso que ela está dizendo ali no livro. E aí tem esse trecho que ela diz assim: uma palavra buraco, oca em seu centro, por um buraco em que todas as outras palavras teriam sido enterradas. Forte. Não podemos tê-la dito, mas poderíamos fazê-la ressoar. E aqui tem algo precioso para a psicanálise. Né? Por quê? Lacan, em Função e Campo da Linguagem, em 56, ele vai valorizar muito a ressonância da interpretação. Não basta o analista, com a interpretação, dar sentido, atribuir sentidos, porque você tampona. Para a teoria psicanalítica, o importante é fazer ressoar. A interpretação tem algo de poético, né? Tem algo de uma linguagem, de uma escuta. O Freud já falava da atenção flutuante. Vocês já devem ter escutado, né? Assim, eu sei que o público aqui, né, é muito misturado. Filosofia, psicanálise, artistas, estudantes, sociólogos. E ele vai dizer o seguinte, que se a palavra, se o analista puder ouvir algo de uma ressonância, de poder ressoar algo, equivocar os significantes a partir até de uma escuta, sem ficar ligado no sentido, é fundamental, sabe? Assim, isso para ele é muito importante. Lacan já dizia isso em 56. Então vocês vejam o seguinte, em 64, quando ele pega o livro da Marguerite, falando da importância do ressoar, de fazer ressoar as palavras, ela está escrevendo o que ele estava ensinando nos seminários. Né? Então, isso eu acho precioso, porque a interpretação é a nossa ferramenta clínica, né? E aqui dá essa dica. Né? E aí, passando, então, 20 anos desse livro, sabe, só para vocês me acompanharem, quando a mãe morre, porque ela vai dizer, a coisa mais forte da minha vida foi a minha relação com a minha mãe. O que ultrapassou essa relação foi a escrita. Né? Então, quando a mãe morre, ela então consegue confessar o que aconteceu, porque quando a mãe, ela suspeitou que ela tivesse transado com um chinês, mas deixa eu só mostrar, situar vocês, até circulando os livros, um pouco da história. A mãe dela sai da França, pega todo o dinheiro que tinha e vai investir hoje, que seria o Vietnã. Era uma colônia francesa, coloca todo o dinheiro numa concessão de uma terra para poder investir em arroz, né? Estava assim, tinha uma promessa de ficar rica, né? Foi para a colônia francesa para ficar rica. E nisso ela perde tudo. Teve uma barragem lá do Pacífico, que é o título desse livro, e ela perde todo o dinheiro que gostava. Logo depois o pai morre, e ela vai dizer o seguinte, essa mãe fica meio louca, sabe? E ela diz assim, não sei se ela sempre foi louca e se fazia de santo. Tem uma fala dela que eu acho muito interessante, me lembrou de Jacques Lamillère, o texto dele, que vai falar da psicose ordinária. Eu estou estudando, eu acho muito bom, e tem um psicanalista, que é Antônio Teixeira, que diz assim, da importância das gambiarras. Quando você vive um acontecimento muito traumático, quais são os teus recursos para você lidar? Né? Porque era obra de uma loucura mesmo. Você imagina, ela ficou sem dinheiro, com 3 filhos, sozinha, porque ficou viúva. E aí a Marguerite disse que ali houve uma loucura, eles dormiam todos juntos na mesma cama. E ela ficou ali devastada por essa mãe. Sendo que tem um irmão, que eu gostaria de passar aqui, não vou poder passar o recorte. Esse irmão era um tirano. Era um tirano, tinha direito a tudo. E a escrita dela é uma escrita muito política. A gente pode falar disso, né? Porque ela sempre se incomodou com a tirania, com a colonização francesa, ela viveu isso ali, havia um preconceito absurdo. Porque aí ela vai e ela entende, quer dizer, nessa relação com esse chinês, ela diz o seguinte, ele muito rico, tá, gente? Um chinês, o único filho de um milionário lá, só que havia um preconceito. Ela, como francesa, ela não poderia se relacionar com o chinês. E o chinês também, que era muito rico, também não poderia casar com ela, tá? Então a situação é essa. E aí ela entra na limousine dele, e aí ela escreve assim, quando eu entrei naquela limousine, eu me separei da
história familiar, da devastação materna. E ela fala o seguinte, que ela foi como uma prostituta infantil, ela se veste, por isso que eu queria que vocês vissem, a roupa toda, né, sapato de prostituta, com um certo consentimento materno, que a mãe ria quando ela saía de casa, sabendo que ela ia trazer dinheiro para casa. Tem aquela coisa da relação mãe-filha, que é da ordem da devastação, da dupla mensagem, você pode, mas não pode, né? E ela então entende que quando ela foi por obrigação para esse lugar, né, sexual, ela se oferece como uma prostituta mesmo para esses meios. Mas ela entende que ele está apaixonado por ela, pelo olhar, ela vai dizer assim, o olhar, ou você entende que aquele olhar de estudo do sexual, ou nunca mais terá nada. Eu vou até ler, se der tempo eu vou ler alguns trechos aqui dela. E aí ela está segurada no amor desse homem, sabe? Ela percebe que ele está apaixonado por ela não, sabe? E ela diz assim para ele, olha só, eu gostaria que você me tratasse como você trata todas essas mulheres que você possui. Ele teve até na França, transou com muitas prostitutas, e ela diz isso. Eu não gostaria que você, né, me tratasse diferente. Mas ela entende que ele está ali nas mãos dela e se entrega totalmente para esse homem, né? E foi o grande, assim, o divisor de águas para ela foi esse romance, sabe? Porque ela entende que ali ela se lançou para fora da devastação materna.